A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. E estamos aqui para dar sequência, ao nosso panorama bíblico. E hoje, com a aula de número 3, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa ministração, eu queria te falar, para que você possa nos dar uma força se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, dando aquele joinha, para que o YouTube possa reconhecer o nosso conteúdo como relevante e mais vida possa ser alcançado, por esse conteúdo e ser tocada por Deus em nome de Jesus. Então, querido, já quero agradecer por você se inscrever no nosso canal. E eu gostaria que você também pegasse sua Bíblia, pegasse o seu caderno para fazer os seus apontamentos, e se preciso, se quiser, estamos aqui para enviar esse material para você também. É só entrar em contato, amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, meu querido. A Bíblia diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Gostaria também de convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Vamos elevar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, até porque, Senhor, ó Deus, o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas, que nós conhecemos a Ti, conhecendo, Papai, a Tua palavra. Eu sei, Papai, que estamos com o coração disposto a aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Por isso, invocamos o Teu Espírito para que Ele possa nos convencer, para que Ele possa cooperar, para que Ele possa nos ajudar a entender a Tua verdade e aplicar as Tuas verdades nas nossas vidas, para que as Tuas verdades possam, Papai querido, ó Deus eterno, refletir na nossa existência e o Seu nome ser glorificado em nome de Jesus. Por isso dizemos, nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Bem, a Bíblia é a palavra de Deus. E como já vimos nas aulas anteriores, confirmando esta verdade. Nós sabemos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E também nós sabemos que a Bíblia é o único livro que depende do autor para poder se compreender ele. Ou seja, nós dependemos do Espírito Santo para aprendermos a palavra de Deus. Encontramos na Bíblia Sagrada inúmeros testemunhos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós encontramos o Espírito Santo falando pelos lábios do apóstolo Paulo que nós devemos manejar bem a verdade, a palavra da verdade, melhor dizendo, E eu quero dizer para você que esse é o desejo do coração de Deus, que nós manejemos bem a palavra de Deus, que nós sejamos aprovados, que nós não venhamos nos envergonhar. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo falando para o seu filho Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Entenda, querido, que a palavra de Deus é a palavra da verdade. Também nós vamos encontrar o apóstolo Paulo ensinando aos Tessalônicos que a palavra de Deus é uma palavra que opera com eficiência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus,
a qual também opera em vós os que creste. Sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é uma palavra que opera com eficiência. Ela provoca mudança, ela provoca transformação quando as pessoas ouvem essa palavra. Vemos também, querido, tá? Jesus Cristo testificando a respeito de homens falando por meio do Espírito Santo, né? Olha, em Marcos capítulo 12, versículo 35 e 36, o próprio Jesus vai estar falando, né? E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele está dizendo aqui, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Ele está testificando de um homem, né, ouvindo a voz do Espírito Santo, né, e transmitindo a mensagem. Querido, isto é uma verdade incontestável, que homens falaram e falam a palavra de Deus sobre a atuação do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Também nós vamos, né, encontrar o autor da carta aos Hebreus, né, que ele dizendo que nós podemos ouvir a palavra de Deus pela voz do Espírito Santo. Nós vemos o autor da carta aos Hebreus chamando a nossa atenção para estarmos atentos para isso. Olha o que diz ali em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha que coisa linda. Se ouvides hoje a sua voz, precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Querido, nós vemos a alegria dos discípulos ao ouvir o testemunho de Pedro e João a respeito de como, né, eles tiveram ousadia na palavra de Deus diante do sumo sacerdote e diante do sinédrio, depois da cura do paralítico, né, ali da porta formosa no templo, né, tá? Quando eles realizaram, né, esta cura, eles acabaram indo para a cadeia, passaram a noite na cadeia e no outro dia, né, as autoridades foram falar com ele e aí, né, na presença dos discípulos, eles puderam observar como eles se comportaram diante dos religiosos. E aí vai nos dizer ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 24, né, falando da alegria deles. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a sua voz a Deus. Os discípulos, né, ouvindo, né, agora eles levantaram a sua voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, glorificando a Deus, porque viram a atitude, né, de João e de Pedro, né, em nome de Jesus. Queridos, Jesus é conhecido como a palavra de Deus. E ele mesmo vai dizer no livro de Mateus, capítulo 24, 35, que o céu e a terra vai passar, mas as suas palavras não hão de passar, né? Nós sabemos que Jesus é conhecido como a palavra de Deus, amém? Tá? E nós vamos ver Jesus enfatizando a respeito que esta palavra, ela se cumprirá, toda ela vai se cumprir. Ali em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus vai estar dizendo, porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem,
nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus está falando, né, que a palavra de Deus será cumprida na sua totalidade. Ah, que maravilha! Querido, agora eu quero te convidar para que você possa observar o caráter, né, das ministração, né, do apóstolo Paulo, né, dos homens de Deus na Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer justamente ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, né, a respeito, né, do que é o caráter da palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele está dizendo que o caráter da palavra de Deus é o poder de Deus. Amém? E ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, né, quando ele esteve ali com os irmãos de Corinto, e ele vai dizer assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E se eu estive convosco em fraqueza e em temor, né, e em grande temor, e a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O caráter da palavra de Deus é o poder de Deus manifesto. Como é fantástico a palavra de Deus. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tá, nós vamos ver alguns fatos e ver como que eles são impressionantes, tá? Porque já estão ali. Tá? E nós vamos ver que os antigos, os sábios, né, antigos, né, eles criavam teoria a respeito de algumas coisas que a Bíblia já testificava. Por exemplo, né, eles questionavam, né, aonde a Terra se apoiava. E eles respondiam sobre tartarugas, tá? Sobre o deus mitológico, né, grego chamado Atlas, sobre 4 elefantes. Mas a Bíblia, ela já tinha resposta para este questionamento, né, dos sábios, né? E essa resposta está justamente no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. É Deus que estende os céus do norte para o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Deus suspende e equilibra a terra sobre o nada. É Deus que criou a terra. É Deus que sustenta a terra, em nome de Jesus. Querido, Deus também já fala a respeito, né, do formato da terra que ele criou. Não tem nada a ver com aquilo que diz os terraplanistas, né? Olha o que diz ali no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 22. Vai dizer assim: ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhoto, e ele o que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus que criou todo o universo, tá? Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós entendemos que os mundos, ou seja, o universo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus criou pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, como nós devemos nos posicionar diante da palavra de Deus? Como que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus? Como nós devemos ler a Bíblia? Nós devemos aceitar tudo o que está escrito na Bíblia? Será que a Bíblia tem
uma chave de interpretação? Será que temos que comprar algum material para poder interpretar a Bíblia? Ah, queridos, temos que entender que a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, escrita pelo próprio Deus. Seria algo de se estranhar, querido, né? Que Deus escrevesse uma Bíblia, né? Com a palavra que os homens não pudessem entender. Devemos, querido, ler a Bíblia, né? Ler os livros da Bíblia como uma carta que eu recebi de alguém. E essa aqui nós recebemos do céu, recebemos de Deus, tá? Muitas coisas nós vamos encontrar na Bíblia escrita por meio de figuras, por meio de símbolos, mas sempre estará bem claro que é uma figura, que é um símbolo, tá? Querido, nós sabemos que Jesus ensinava por meio de parábolas, e as parábolas era uma alegoria. Por exemplo, símbolos e figuras que não fogem à nossa experiência natural. Jesus usava parábola para ensinar uma verdade espiritual. Veja, Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, quem tiver sede, venha a mim e beba. Jesus está usando, né, essas figuras de linguagem, o pão, a porta, a água, que são figuras de fácil entendimento, pois faz parte da experiência natural do ser humano. Temos que compreender que Deus usa coisas visíveis, material, para explicar as invisíveis, ou seja, as espirituais. Muitas vezes, querido, nós vamos encontrar na Bíblia figuras ou símbolos que fogem à nossa experiência natural. Por exemplo, quando você pega ali Apocalipse capítulo 17, versículo 1, na parte final, vai estar escrito assim: assentado sobre muitas águas, tá? Mas, ainda que fuja da nossa experiência natural, somente a Bíblia tem autoridade para interpretar essas figuras. Veja bem o que vai dizer a respeito desse assunto, assentado sobre muitas águas, ali em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as muitas águas são as nações, aonde está sentada, né, uma mulher, a prostituta, ok? A Bíblia interpreta a Bíblia de forma literal. A Bíblia é para ser lida, entendida literalmente. Nós vamos ver ali no livro de Neemias, capítulo 8, né, que Neemias foi até ali e viu a necessidade do povo, né? Eles estavam em miséria, estavam com Jerusalém, com os portões queimados, muros fendidos, né? Estava sobre o domínio de outras nações, né? E agora o que eles vão pedir para Neemias e para Esdras é a palavra de Deus, que traga o livro. E eles agora, né, vão trazer, vão ler, né, desde a alva até o meio-dia, 6 horas, a palavra de Deus. E depois vai mandar com que o sacerdote desça do altar e se espalhe no meio do povo e ensina o povo. E esse povo vai ficar alegre, vai ficar feliz, vai chorar de alegria. E no capítulo 8, no versículo 12, olha o que vai dizer: então todo o povo se foi comer e beber e enviar porções e fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. A Bíblia é para ser entendido literalmente. Exemplo, a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus. Nós vamos ver ali que Jesus vai falar que um semeador saiu a semear, né, levando semente, e a semente, uma parte caiu no caminho, caiu nas pedras, né, no terreno pedregoso, caiu, né, no terreno que tinha espinho, né? Ele está usando, né, justamente, né, algo natural ou da experiência do homem, que ele conhece, para explicar uma verdade, né? Tá? Agora eu quero perguntar para você: como nós podemos entender a palavra de Deus? O apóstolo Paulo,
Ele vai dizer que é muito é simples. Ali no capítulo 2, no versículo 13 de 1 Coríntios, as quais também falando não com palavra que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Queridos, o único livro que tem autoridade espiritual para interpretar a Bíblia é a própria Bíblia. Todos os demais livros foram escritos por homens sem a inspiração divina. Mas como era antes da palavra escrita? Como que acontecia? Não havia palavra escrita. Antes da palavra escrita, querido, Deus falava direto com o homem que cria nele. Deus falava com ele. Exemplo, falava com Adão, falava com Noé, falava com Enoque. Mas como que vamos saber, que essas palavras ela tinha vindo da parte de Deus? Havia um teste, o teste do profeta. Tá? Por exemplo, Deus revelou a Noé a respeito do dilúvio. Deus revelou a Noé a respeito da arca, e Deus deu para Noé todas as medidas para a construção da arca. Depois de centenas de anos, Deus vai revelar o dilúvio que sobreveio sobre a terra para Moisés, para que Moisés registrasse, para que Moisés escrevesse. Tá? Então, querido, o teste para saber se a palavra era de Deus ou não é simples. Se aquilo que o profeta falou acontecer, é de Deus. Se aquilo que o profeta falou não aconteceu, não é de Deus. Esse é o teste do profeta. E ele é direto, ele é simples e ele é literal. Deuteronômio capítulo 18, ao versículo, creio que 22, vai nos dizer a seguinte palavra. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Tá? Porque o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenha temor dele. Ou seja, não acredite nele. Tá? Temos que fazer o teste do profeta. E também nós temos na Bíblia Sagrada o teste de Samuel, para saber se era Deus que falou. Como diz ali em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 e 20. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Olha que teste, Tudo aquilo que o profeta falar, Deus, está escrito aqui, e nenhuma das todas as suas palavras deixou cair por terra. Por quê? O Senhor era com ele. Ou seja, ele falava aquilo que Deus revelava. E aí há um reconhecimento de todo Israel, desde Dan até Berseba. Tá? Eles entenderam que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas hoje nós temos a palavra escrita. Tudo que um profeta falar, tá? Tudo que ele profetizar, tem que estar dentro dos princípios da Bíblia. Se estiver fora do que a Bíblia nos ensina, tá? Não é de Deus. Tá? Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 1. Amado, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Querido, se nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós não seremos enganados. Se nós conhecemos a Deus, nós não seremos enganados. Queridos,
Entenda que os princípios de Deus são imutáveis. São como as leis da física. Elas não mudam. Então, como buscar os princípios de Deus? Como buscar o entendimento na Bíblia? Primeiro, não confiando no seu próprio entendimento. Como diz, né, o sábio Salomão em Provérbios, né, no capítulo 3, do versículo 5 e 6. Confia no Senhor, né, de todo o teu coração e não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Como buscar os princípios de Deus e buscar o entendimento de Deus na Bíblia Sagrada? Segundo, é buscar esse entendimento como um tesouro escondido no livro de Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz ele: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como prata os buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Como buscar os princípios de Deus e buscar o entendimento na Bíblia Sagrada? Terceiro, é conferir tudo aquilo que nos é apresentado. É conferir tudo aquilo que nos é ministrado. Como? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Ou seja, em terceiro, nós devemos, levar para a Bíblia, para saber se aquilo que estamos nos apresentando, aquilo que está nos ministrando, é de Deus. Amém? Querido, é uma questão de fé. Fé é crer em algo que nós não vemos. Se nós não vemos nada, como que nós podemos exercer a nossa fé? Para exercermos a nossa fé, temos que ter algo. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se viu. A Bíblia vai dizer, que a fé é a certeza das coisas que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que não se veem. Sem fé, nós não podemos nos aproximar de Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6, na primeira parte. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não tem como nós nos aproximar dele. Se nós não cremos que Deus existe, como nós podemos nos aproximar de Deus? Olha Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Se alguém não tivesse nos falado de Jesus, como nós teríamos crido? Olha que vai dizer o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 17, mas eu quero fazer ênfase aqui ao versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu escutar a palavra de Deus, eu posso exercer a fé. Não posso exercer a fé a partir do nada. Então, a fé é resultado de ouvir a palavra de Deus, a fé em Deus. Queridos, na nossa caminhada com Deus, nós vamos ter muita luta, mas
devemos perseverar e olhar para Cristo, que é justamente o autor e o consumador da nossa fé. Como diz ali a carta aos Hebreus, no livro no capítulo 12, do versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Querido, o apóstolo Paulo, na sua caminhada com Cristo, teve muitas lutas, porém, ele deu um exemplo, guardou a fé. Olha o que ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Olha, nós vamos ver, querido, que Jesus, ele já um dia se prostrou diante de Deus, e intercedeu por nós. Ali em São João, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus estava ali prostrado na oração sacerdotal, antes de ir para a cruz, ele vai estar dizendo: Pai, eu não rogo somente por esse quer dizer, os apóstolos, os 12 apóstolos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha que lindo, tá? Jesus já intercedeu por você e por mim, tá? Por isso, querido, nós temos que entender uma coisa, que nós somos bem-aventurados por crermos em Jesus sem ver Jesus. Olha que o próprio Jesus vai dizer no livro de São João, capítulo 20, no versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Está dizendo, felizes, alegres, são aqueles que não viram e creram na minha palavra. Queridos, nós vamos ter aí um capítulo inteiro, Hebreus 11, onde vai estar falando para nós a respeito dos heróis da fé. Depois dê uma lida ali, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor, um beijo no teu coração, e que o Espírito de Deus possa fazer uma obra tremenda a partir desta palavra no seu coração, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém.